Obrigado, obrigado. Então, pessoal, começando aqui, né? Basicamente, a guerra ao terror, tá? Ela foi o maior erro geoestratégico da história dos Estados Unidos, pelo menos na minha opinião, desde a guerra do Vietnã. Tá? Porque tudo que nós estamos vendo e falando de erros do Obama, do Biden e do Trump é fruto direto da guerra ao terror. E por que eu indiquei esse livro aqui que fala sobre a família Bush? Porque o Bush pai usou o Bush filho, tá? Para causar a guerra ao terror. Todos nós sabemos aqui que quem teve protagonismo na guerra ao terror basicamente foi o Dick Cheney, né, que era o vice-presidente. Ele foi indicação direta do Bush pai. Por quê? Porque o Bush pai já visava fortalecer o setor energético, que era ligado aos caciques ali da Ivy League, né, de onde ele veio e o filho dele veio. Só que ele sabia que o filho dele não teria aquele traquejo todo para manejar dentro desse jogo político. Ele deixou o filho dele queimar, assim, digamos, o filme, para fortalecer o setor político dos dois, né? O que é, assim, uma questão fascinante aí nessa questão dos Estados Unidos, né? Aí, avançando, né? Veio, basicamente, a guerra ao terror, ela desestabilizou a região do Levante inteiro, tá? Quando eu falo do Levante inteiro, geralmente as pessoas associam à Síria e ao próprio Iraque, né, que hoje está na mão do Irã, mas também o Líbano, porque o Saddam Hussein, pessoal, ao mesmo tempo em que ele financiava o OLP, o Hamas e as outras milícias ali na Palestina, ele também financiava o Kataib no Líbano, tá? O que mantinha o Hezbollah, assim, de cabeça baixa e controlado. Vocês podem ver que o Hezbollah deu esse salto tecnológico, foi exatamente depois que a situação se conflagrou, na verdade, ali no Iraque, né, no auge da guerra ao terror. A guerra ao terror também afastou profundamente a Turquia, né, dos Estados Unidos. Foi depois da guerra ao terror também que o presidente Erdogan começou a empreender esses voos mais ousados, né, no teatro geopolítico. Por quê, pessoal? Porque o Iraque, desde o Pacto de Bagdá, lá nos anos 50, era um dos maiores aliados da Turquia. E a Turquia já vinha, assim, não tendo muita confiança nos Estados Unidos desde a Operação Ciclone. Quem não sabe, aqui na Operação Ciclone a Turquia não apoiou basicamente o Talibã, né, a armar os mujahidins ali. Por quê? Porque a Turquia sabia que todas essas armas iriam parar na mão dos curdos, né, ou pelo menos parte delas, como de fato aconteceu, né. Aí vem a guerra no Iraque, a Turquia já tinha se oposto na Guerra do Golfo, se opõe novamente, né, na Guerra do Iraque, e basicamente termina com a morte do Saddam Hussein. Depois, e aqui a situação entre a Síria e a Turquia também começou a deteriorar aí por causa da guerra ao terror, né? Quem não sabe, Bashar al-Assad tinha uma rivalidade, na verdade a família Assad como um todo, com o batismo do Saddam Hussein, né? Os dois, assim, lutavam desde a época do Pacto de Bagdá, tá? Os dois regimes basicamente se espezinhavam ali pelo protagonismo dentro do nacionalismo árabe. E o Assad não só apoiou, né, a guerra no Iraque, como também, posteriormente, no caso da Líbia, e o Gaddafi era um dos maiores aliados da Turquia, tá? Lembro aqui, novamente, a Turquia não participou da coalizão que derrubou o Gaddafi, o Assad, e tentou proteger a todo momento o governo Gaddafi. A Turquia e a Inglaterra por baixo dos panos. Esse aqui é um outro tema interessante, pessoal, porque geralmente quando nós vamos falar de Ocidente e Oriente, as pessoas gostam de falar em bloco, né? Mas o grande opositor do Gaddafi, na verdade, foi a França do Sarkozy, e um dos grandes resguardadores foi a Inglaterra, auxiliando a Turquia, porque a Inglaterra comprava petróleo e outros recursos da Líbia do Gaddafi por baixo dos panos, né? Enfim, desestabilizou a região inteira, entendeu? Causou o desmantelamento de todos esses regimes, pessoal. Causou, assim, um grande encharque de armas na região, né? O desmantelamento do regime iraquiano do presidente Saddam Hussein causou basicamente o armamento do ISIS, né? E o desmantelamento do Estado líbio causou o armamento do Boko Haram, né? E o surgimento de várias milícias insurgentes ali na África e no norte da África, né? Principalmente a Al-Qaeda do Magreb, né? Para quem não sabe, a Al-Qaeda do Magreb controla ali todo o contrabando de armas e de drogas na região. E aí nós entendemos também o porquê da Itália está entrando pesado aí junto da Turquia, entendeu? Porque essa aí é a maior rota de escoamento de drogas para a Itália, no caso da Somália. Mas só que assim, teve também um vencedor claro na guerra ao terror, né? Só que dois vencedores, no caso, não são quem vocês estão pensando, tá? O primeiro deles é a Argélia, né? O regime argelino, eu considero que ele venceu a guerra ao terror, porque ainda nos anos 90, tá, pessoal, ele venceu a FIS, depois ele venceu a GIA,
tá, que secessionou da FS quando a FS se tornou ilegal na Argélia e teve que pegar em armas. O governo argelino se modernizou, se industrializou. Basicamente, ele investiu em especialização militar pesada, tá? Com apoio de quem? Rússia, China, África do Sul e, por último, ali a França. Mas sempre priorizando a Rússia, tá? Por uma questão exatamente de contrabalancear essa influência ocidental, porque o regime argelino soube desde sempre que os Estados Unidos, desde a Operação Ciclone, tinham um interesse perene assim, em armar grupos insurgentes e usar eles como moeda de barganha para desestabilizar regimes, né? E hoje, na minha opinião, pura e exclusivamente, não sei se o comandante tem uma opinião parecida, o exército argelino, para mim, é o melhor exército da África hoje. Basicamente, o comandante está congelado aí, já ele retorna, pessoal. E avançando aqui no tema, né, o segundo vencedor da guerra ao terror foi o regime do Paquistão, né? Para quem não sabe, o ISI paquistanês, ele usou o Talibã ali durante toda a Operação Ciclone para fazer pressão contra a Índia, tá? E para fazer pressão contra outros atores, até mesmo a China. A China tem um problema ali do partido Turquestão, né? Questão uigur e tal, em que o Paquistão usa esse leverage para fazer pressão constantemente no governo chinês, né? Desde essa época. E o Paquistão, durante toda a guerra ao terror, protegeu Bin Laden. Então, nos anos 90, o Paquistão causou um problema danado para Muhabbarat do Egito, inclusive armando todas as milícias egípcias, né, através da via do Afeganistão, fossem elas o grupo Al-Jihad, fosse a Irmandade Muçulmana, fossem outros grupos, como a própria Al-Qaeda, né? Digamos que o Paquistão foi o maior vitorioso, e depois o Paquistão, lembro aqui a todos que o Osama Bin Laden estava escondido no Paquistão, basicamente o Paquistão protegeu ele durante todo o momento, até conseguiu o que eles queriam dos americanos. No caso, eram mais concessões econômicas, etc., e também, digamos assim, que alicerçar a derrota americana para o Talibã ali, que é um livro muito bom. Eu não estou com ele aqui porque eu me mudei recentemente, ele ficou na minha antiga casa, mas ele se chama Documentos do Afeganistão, a História Secreta da Guerra. Recomendo para vocês, comprei lá na Martins Fontes também. Esse livro deixa claro, a todo momento, que o governo paquistanês protegeu e manteve o diálogo com o Talibã, exatamente porque o governo paquistanês sabia que os americanos não iam ser capazes de conter o Talibã, e o Paquistão protegeu o Talibã, continuou armando o Talibã contra os americanos, etc., exatamente para ter ali, digamos assim, mais uma profundidade estratégica para atuar, né?